de volta para mais uma história. A Bíblia diz que Sodoma era um lugar com abundância de riquezas naturais que chamavam a atenção. Porém, hoje em dia, esta é apenas uma cidade completamente diferente. Algo terrível aconteceu e vamos entender tudo hoje sobre esta passagem bíblica que descreve o que houve para que esta cidade tenha ficado conhecida por ser destruída com fogo e enxofre. E eu tenho certeza vão ficar surpresos. E levou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. No local onde ficava a cidade, não tem absolutamente nada, o que contrasta com o que era o local dos tempos de Abraão. E para entender como este local se transformou no local de morte e destruição, vamos precisar voltar ao tempo de Abraão. Na verdade, era uma região que tinha 5 cidades. Interessante pensar que as pessoas sempre falam Sodoma e Gomorra, mas na verdade haviam mais 3 cidades. E Deus, segundo a Bíblia, diz que as pessoas eram más e pecadoras. Ló, o sobrinho de Abraão, se separou. Ló seguiu com a sua família e seus bens após um atrito com seu tio. Abraão permaneceu na terra que não mostrava grande formosura, e Ló seguiu para a cidade de Sodoma, onde aos olhos foi um bom negócio. Ló e Abraão estabeleceram as suas vidas separadas. Então sabemos que Sodoma era um lugar muito rico, com pessoas muito más e pecadoras. Afinal, você sabe quais eram esses pecados? Quais as maldades desse povo? Bem, afinal, o que estas cidades tinham em comum? Primeiro, que todas as pessoas eram extremamente ricas e maldosas. Por trás de tudo isso, nós sabemos que Ló estava nesta cidade, onde as leis se baseavam no seguinte pensamento: nós temos muitas riquezas, e se as pessoas perceberem que somos ricos, vão vir pedir ajuda, e cada vez mais pessoas vão querer vir, e nós vamos ter que dividir a nossa riqueza. Então, eles estabeleceram uma lei proibindo receber e ajudar estrangeiros, e se tornaram mais egoístas e amantes de si mesmos. Era a lei de cada um por si, sem temor ou fé em Deus. Esse então era o primeiro grande pecado, contrário do que Abraão tentava sempre fazer: bondade, distribuir tanto dos seus bens quanto da sua sabedoria e temor a Deus. O segundo pecado era o sistema e a lei, que por um lado era muito rígido. Quando alguém descumpria a lei, o sistema de justiça completamente louco e desonesto, onde aquilo que o sistema dissesse era lei, por mais insano que parecesse. Verdadeiras aberrações aconteciam naquele lugar. Eles não tinham mais amor e viviam às suas vontades, uma terra sem lei, onde cada um fazia o que queria, sem o temor e obediência a Deus. Além da narrativa encontrada no livro de Gênesis, vimos detalhes em vários livros da Bíblia, indicando de quais foram os crimes cometidos pelos habitantes, como no livro de Judas, por exemplo. Uma mensagem menciona que Sodoma e Gomorra estavam entregues à violência e imoralidade sexual, que fica bem explícito no episódio envolvendo os anjos e a casa de Ló. E no livro de Isaías, no versículo 9, diz que os habitantes de Sodoma viviam em um mar de vergonha e muito menos sentiam a necessidade de esconder o próprio pecado. E enquanto isso, no capítulo 16 de Ezequiel, é dito que as pessoas da cidade tinham desprezo pelos mais necessitados e viviam em arrogância sem oferecer ajuda aos outros. Em registros antigos da tradição judaica, também existe a referência à falta de hospitalidade. Eles deixaram de acolher os outros, pararam de ter piedade e se afastaram completamente de Deus, e aquelas cidades se tornaram exemplos da justiça divina. Naquele momento, Deus comunicou a Abraão que destruiria aquela cidade, e Abraão, por amor ao seu sobrinho Ló,
pediu à justiça de Deus que poupasse pelo menos 50 pessoas justas, mas não foi encontrado nem 10 pessoas. E Deus permitiu que Ló e sua família saíssem e se salvassem pelo seu amor e pelo pedido de Abraão. Em seguida, 2 anjos em forma de homens foram até a casa de Ló, com a missão de retirar Ló e destruir a cidade. E nesta ocasião, os moradores da cidade perceberam a visita de estrangeiros e bateram na porta de Ló. Eles tentaram capturar aqueles homens para violentarem e abusarem, e Ló, para protegê-los, até ofereceu as suas filhas. Os moradores invadiram a fossa e, pelo poder de Deus, ficaram cegos, não podendo ver os anjos do Senhor. Ló fugiu imediatamente daquela cidade, sendo orientado pelos anjos para correrem depressa e não olharem para trás. Bem, foi o que eles fizeram, mas a mulher de Ló não aguentou e olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, fez descer dos céus sobre Sodoma e Gomorra. Assim que o tormento de Deus chegou ao fim, Abraão se levantou na manhã seguinte e viu uma densa fumaça subindo da terra, onde antes ficava Sodoma e Gomorra. Depois de sobreviverem à ira do Senhor, Ló e suas filhas decidem viver nas montanhas, morando em cavernas. E Jesus disse: a mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí, quem estiver em cima na sua casa, no terraço, desça e fuja logo. Não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida eterna, mas quem esquece de si mesmo terá a vida eterna. Você acha que Sodoma e Gomorra lembra o tempo que estamos vivendo? Deixe aqui nos comentários e eu gostaria de ouvir sua opinião. Eu espero que a história de Sodoma e Gomorra tenha lhe ensinado e aberto o seu entendimento para a voz do Espírito Santo. Espero você no próximo vídeo e que o Senhor abençoe a sua vida e toda a sua família poderosamente.